Meus amados, hoje eu quero encerrar uma série de mensagens que nós começamos alguns domingos atrás. No domingo passado, como eu disse, eu estava em viagem com a pastora Rose, nossa família, e o Daniel, que pregou no domingo passado. Olha, foram literalmente dezenas de pessoas que decidiram por Jesus na semana passada. Lindo demais, impactante. Eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem na estrada, voltando de Juazeiro, e Deus usou demais, como sempre tem usado a vida do Daniel. E isso é uma bênção. E hoje eu quero encerrar essa série, que tem como tema o tratamento de Deus. O tratamento de Deus. E na primeira mensagem, nós conversamos um pouco sobre esse processo do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. E essa imagem que o Ademilton trouxe aqui da borboleta tem muito a ver com isso. Ela precisa passar por um processo de casulo para poder chegar a essa plenitude que é a borboleta, de belezas, né? E nós vimos que pela palavra de Deus, nós temos dois tipos de perfeições. E a primeira delas é a perfeição da justificação na pessoa de Jesus. Isso aqui é muito importante. Quando nós temos essa revelação, Satanás não tem mais nenhum tipo de argumento contra nós. Em Cristo Jesus nós fomos justificados, nós fomos aperfeiçoados. E isso é forte demais, tá? E aí nós vimos também a perfeição da santificação operada pelo Espírito Santo, nesse processo de santificação da nossa alma. É através do poder do Espírito Santo em nós que nós conseguimos, sim, abandonar vícios, abandonar certas práticas, que uma vez que a gente é apresentado a verdade da palavra, a gente entende que nós precisamos ajustar coisas nas nossas vidas, certos comportamentos, que só o Espírito Santo em nós, para nos capacitarmos, para nos empoderarmos, para que a gente possa, de fato, viver a plenitude da vontade de Deus. Então é necessário esse aperfeiçoamento. Amém? E o aperfeiçoamento nada mais é do que um processo que leva a uma transformação interna do cristão, a ponto dele estar em constante crescimento espiritual. Tá? Então esse aperfeiçoamento é possível, mas a gente precisa reconhecer as nossas limitações, as áreas da nossa vida que necessitam de ajustes, desse aperfeiçoamento. Nós precisamos, assim como a borboleta, respeitar os processos exigidos nesse tratamento. Se a borboleta não se submeter ao tempo de casulo, ela nunca vai chegar a ser uma borboleta de verdade, não é? Então nós concordamos que quando nós temos revelação da recompensa, é incrível como a gente se submete aos processos. Amém? E aí, no segundo domingo dessa série, nós conversamos sobre eu poderia dizer, o maior problema da vida cristã é a superficialidade. Nós conversamos sobre a necessidade da gente ser escavado por Deus. E aí ilustrou essa mensagem, essa escavadeira, a escavadeira de Deus na vida da gente, né? E essa escavadeira, ela representa exatamente a necessidade da gente sair desse nível de superficialidade e a gente ir para um nível de profundidade em Deus. E a gente fez uma pergunta: você já foi escavado por Deus? Você já foi, de fato, escavado por Deus? E aí a gente trouxe algumas características. Eu estou só fazendo uma revisãozinha para contextualizar a mensagem de hoje, tá? A gente trouxe algumas características da pessoa superficial. A pessoa superficial, ela tende a priorizar o conforto. Normalmente ela não está disposta a pagar o preço necessário para que se cumpra as promessas na vida dela. Então, assim, a palavra de Deus, queridos, ela tem muitas lindas promessas para as nossas vidas. Por exemplo, nós temos a promessa de ter vida longa.
Na verdade, o primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra e tudo te vá bem. Nós temos essa promessa. Mas para toda promessa existe uma condição: honra teu pai e tua mãe. E não é honrar pai e mãe quando ele é bonzinho para você. Não é honrar seu pai e sua mãe quando ele faz tudo o que você quer. Não. Honra o teu pai, mesmo que ele seja um alcoólatra que te abandonou, que te magoou, mesmo que a tua mãe seja alguém que não é referência de cristianismo para você. Honre. Você tem que cumprir a condição para que as promessas do Senhor possam ser materializadas sobre a sua vida. Como que eu vou achar a Deus? Qual é a promessa que eu tenho? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. A galera brinca de ser cristã. A galera brinca de ter relacionamento com Deus. Não tem como ela viver profundidade nisso. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a pessoa superficial, ela vai priorizar o conforto. Outra característica é controlada pelas circunstâncias. Ai, tá tudo bem, estou bem com meu marido, estou bem com minha esposa, as contas estão pagas, então eu vou para a igreja, eu vou louvar a Deus. Mas na hora que vem uma crise, de repente, uma enfermidade, talvez um projeto seu que não saiu como você esperava, que vem um abalo, uma tempestade, ai, Deus não é essas coisas toda boa que dizem por aí. Não. Por quê? Pessoa rasa, controlada pelas circunstâncias, não é? Outra característica de pessoa rasa é que ela é melindrosa. Como assim, pastor, melindroso? É aquela pessoa que tem que estar sempre levando tapinha nas costas. É isso aí, cara, você é bonito, parabéns, legal, muito bom. O melindroso é aquele que chega o dia do aniversário dele, ele pensa assim: eu não vou postar nada no Instagram, não vou falar para ninguém para ver se o meu líder de célula lembra que é meu aniversário hoje. Eu quero saber se o pessoal me ama mesmo é agora. Não vou falar que é meu aniversário para ver se alguém lembra. Aí sabe o que é que acontece? Normalmente o melindroso é alguém apagado, né? Aí tende a acontecer o quê? De ninguém se lembrar do aniversário dele. Aí ele só cava a própria cova. É triste. Pessoas superficiais, né? E aí a gente conversou sobre o que leva as pessoas a essa superficialidade. E um dos motivos é que as pessoas, elas não querem assumir responsabilidades. Por quê? Porque elas querem evitar a pressão. Elas querem viver o conforto da mesmice, digamos assim. Ou porque ela quer encobrir os problemas. Lembra de Adão? Quando Adão estava no paraíso, tudo certo. Adão tinha com Deus toda tarde, na virada do sol, o Senhor aparecia e tinha um tempo com Adão, aí Adão pisou na bola. Foi a primeira coisa que Adão fez? Se encobrir a nudez. Começou a ter vergonha. E aí, o que é que aconteceu? Outra razão. A pessoa começa a querer se esconder da realidade. Aí ele se escondeu. Quando Deus chega, Adão, Adão, cadê você, Adão? Será que ele não sabia onde era que Adão estava? Sabia ou não sabia? E por que ele perguntou? Cadê tu, menino? Por quê? Porque Adão precisava reconhecer a fragilidade dele, a falha dele. Adão precisava dar esse passo de dizer: Senhor, eu estou aqui, ó, todo quebrado, mas eu estou arrependido do que eu fiz. Eu pequei contra ti, eu vacilei, eu pisei na bola, eu te desobedeci. Mas não, Adão preferiu a superficialidade. Ele preferiu se esconder, não é? E hoje eu quero encerrar essa série trazendo um encorajamento para você. Não fuja do tratamento de Deus. Ou seja, se submeta ao tratamento de Deus. E eu achei muito top
essa ilustração que o Ademilton trouxe aqui. É o que está escrito. Vamos ver Salmos 1, vamos? Olha só o que é que diz. Tenho até vergonha de não saber esse salmo decorado, viu? Mas olha só, Salmo 1. Muitos de vocês já sabem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore. Diga, eu sou como uma árvore plantada à beira do ribeiro. No tempo devido, eu vou dar frutos, e eu nunca murcharei. Essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. É bom pregar para gente empolgada. Então tá aqui, ó, a árvore à beira do ribeiro, os frutos, raízes, profundidade. Passa as tempestades e ela tá lá, firme. Vem as circunstâncias, vem as intempéries e ela tá lá, firme. Vem aquilo que o cão mais teme, os cachorros mais temem. Você sabe o que é que o cachorro mais teme? É o furacão. Vem os furacões e as árvores continuam firmes. Por quê? Porque tem raízes profundas. Isso é forte demais. Se você parar para pensar, as coisas valiosas, por exemplo, o petróleo, você não acha petróleo em qualquer lugar. Você não acha petróleo na superfície. Uma das maiores riquezas da terra é o petróleo. Mas para você alcançar o petróleo, você precisa escavar. Você precisa passar por barreiras. Não é? Então, para que você possa desfrutar das riquezas gloriosas do Senhor, Deus, Ele deseja para você uma profundidade maior. Isso é forte demais. Mateus capítulo 14, olha só. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro, diga, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Só Pedro saiu do barco. Por isso que só Pedro andou sobre as águas. Aí talvez no nosso meio tenha alguém que diga, mas ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. E tu que nunca nem andou sobre as águas? Pedro, ele deu esse passo de fé. Para que nós possamos ser profundos em Deus, nós precisamos dar passos de fé. A maioria preferiu ficar acomodado no barco, na zona de conforto. Mas Pedro pode testemunhar que ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele confiou plenamente no Senhor. Ele partiu para cima. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, meu irmão, a gente dá o passo e o Senhor bota o chão para a gente pisar. É assim, amém? Então olha só, Deus, Ele quer te tratar exatamente para que você saia da zona de conforto. Nós aprendemos isso com Pedro. Às vezes você está sentindo que Deus, Ele está falando com você. Olha, está na hora de você começar a cuidar de pessoas. Você já foi muito amado, você já deu muito trabalho para o seu discipulador, você é alguém que está com o coração lapidado, o Espírito Santo está dentro de você. Então vai, faça discípulos. Deus está ministrando no seu coração. Só que você pensa o quê? Ter que ficar escutando blá blá blá, problemas. Eu já tenho muita coisa para me preocupar. Eu não vou sair desse barco, não. Eu não vou dar esse passo de fé, não. Eu vou viver aqui o conforto da mesmice.
o conforto da mesmice. Olha, eu vou te dizer, assumir risco sempre é mais perigoso. É fato. Mas só desfruta das profundezas quem assume o risco de mergulhar. Quem quer ficar só nadando na superfície nunca vai poder experimentar o que está lá nas profundezas. Exige pressão, meu irmão. Exige de nós um sacrifício. Exige de nós um preço. E quem não quer profundidade nunca vai dar esse passo de fé. Infelizmente, tem muita gente vivendo a mediocridade. E quando eu falo em mediocridade, não é no sentido pejorativo, é no sentido de viver a média, quando Deus quer que ela dê passos largos. Por quê? Porque ela vive a limitação do conforto. Quer ver um exemplo prático? Exemplo prático. Tem gente que olha e diz, já está enrolando a namorada, a noiva, já está com 5 anos. E não dá o passo do casamento. Eu tenho me alegrado, porque ultimamente a galera tem pedido, né, as namoradas, as noivas em casamento. Eu tenho acompanhado aí nos Instagram por aí, alguns pedidos assim bem lindos e tal. Mas muitas dessas pessoas estavam na zona de conforto. Por quê? Porque o passo do casamento vai exigir dela um nível de responsabilidade e compromisso maior. Então, às vezes, por medo, receio desse comprometimento maior, ela não dá esse passo. E aí ela nunca vai viver o extraordinário de Deus na sua relação, porque ela não teve coragem, a coragem que Pedro teve de dar esse passo de fé. Vocês estão entendendo? Tem muita gente, eu não sei se você já viu pessoas dizer, esse negócio de casamento não é para mim não. Casar, eu, hein? Nunca que eu vou casar na minha vida. Ixi, ter filhos, miseriqueima. Passa de mim esse cálice. Como se ter filhos fosse uma maldição, fosse um grande problema. Não, a realidade, sabe o que é? É porque ela quer viver no conforto. Porque ter filhos exige um nível de comprometimento e responsabilidade. Eu conheço casais que viviam uma vida irresponsável. Mas depois que engravidaram, incrível, ó, uma virada de chave assim. A vida deles passaram para um nível de responsabilidade nunca experimentado antes. Então tem pessoas que não querem ter filhos, por quê? Porque não querem ter responsabilidades. Tem gente até que aborta para viver a zona de conforto. Meu Deus do céu. Não é? Então isso é muito sério. Assumir responsabilidade exige de nós sacrifícios. Mas eu garanto para você, só tem essa experiência de ser pai, de ser mãe, quem vive. Então a gente muitas vezes deixa de viver o melhor de Deus porque a gente prioriza o conforto. Porque a gente quer viver o nível raso. Amém? Segundo, por que Deus quer te levar para mais profundo? Para te trazer mais riquezas espirituais. Né? Nós trouxemos aqui o exemplo do petróleo. Você é alguém que as pessoas querem estar perto de você? No tempo do inverno, aparecem muito aqueles besourinhos, né, no interior, então. E aí imagina aquele postezinho no meio do sertão. Só aquela luzinha, aquele bicozinho de luz. No inverno, como é que fica de mosquito? Cheio de mosquito, não é? Aquela luz atrai os mosquitinhos. Sabe, queridos, quando nós estamos carregados de riquezas espirituais, as pessoas são como esses mosquitinhos. Elas querem estar perto de você. Você atrai as pessoas para perto de você. Se você é alguém que ninguém quer estar perto de você, talvez você está vivendo uma vida rasa. Talvez vai ser necessário se remover de você entulhos que estão impedindo das riquezas de Deus fluírem na sua vida e através da sua vida. Amém? Então, você vai ter que ser escavado por Deus. É necessário que você se submeta a esse tratamento divino. O superficial, ele é pobre espiritualmente.
E o pobre espiritual, ele nunca se vê capaz. É aquele tipo de gente que olha e diz, eu não dou certo em lugar nenhum. Realmente, as pessoas parecem que não gostam de mim. São pessoas pobres espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse tratamento de Deus, hoje você é o que você foi lapidado ao longo da sua vida. Cada experiência que você viveu até aqui foi algo que foi sedimentado na sua vida. A escola, as experiências que você viveu na escola, as experiências que você viveu com os seus colegas de infância, os seus amigos de infância, tudo isso vai sendo sedimentado ao longo da tua vida. E muitas dessas experiências trazem feridas profundas, feridas severas. E para que a gente possa se permitir ser acessado por Deus, a gente precisa remover essas feridas, essas situações, para que venha à tona a nossa verdadeira identidade no Senhor. Vocês estão entendendo? Talvez a tua vida te levou para um nível de falha de caráter que te faz pensar que você não dá conta de agradar a Deus. Mas a realidade é que uma vez removido esses entulhos, vem à tona a sua verdadeira identidade no Senhor. O tratamento de Deus é esse. Ele vai trazer à tona a realidade que você é, a imagem e semelhança do Criador. E em Cristo, nós podemos viver o novo de novo. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos revela sobre os mananciais que estão nas profundezas. Olha só, João capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! Lá no meu terreno, onde eu crio minhas abelhinhas, a gente tem 2 poços lá. Tem um cacimbão bem grande assim. E esse cacimbão ele foi cavado todo na pedra. Foram muitas dinamites para poder fazer aquele buraco. Só que foi em vão. Porque escavou e não chegou na água. Então esse cacimbão, o que é que a gente precisou fazer? Ele funciona como uma cisterna. A gente canalizou todas as águas das bicas da casa para dentro desse cacimbão. Então no inverno ele enche. Você está aqui hoje, você está sendo cheio da palavra. Você é como aquele cacimbão. Você está recebendo. Eu estou funcionando aqui como uma bica. Estou derramando a água da palavra sobre a sua vida. Então você está sendo cheio. Só que, quando a gente começa a usar essa água desse cacimbão, o que é que acontece? Ele seca. É o que acontece com a gente se a gente só vier para o culto no domingo. Está aqui, a bica está aberta, ligada, está enchendo a cisterna. Só que amanhã vem as necessidades, as demandas diárias, as nossas guerras espirituais. Só que eu não tenho tempo com Deus, não tenho intimidade com Deus, não busco, não sou acompanhado, não sou pastoreado, não sou discipulado. E eu passo a semana todinha consumindo a água da cisterna. Quando chega no sábado à noite, a cisterna já está seca. Quase rachando do sol, de tanta intempéries. Aí quando chega no domingo, como eu estava precisando de ouvir uma palavra. Aí passa a semana todinha secando a cisterna. Por que essa cisterna não está cheia direto? Não seria muito melhor? Na segunda-feira eu estou assim como quem sonha. No trabalho chego, dando bom dia, glória a Deus para todo mundo, amando. Quando é na sexta-feira, de meio-dia para tarde, eu estou chutando o pau da barraca, carrancudo. Acontece isso com vocês ou é só comigo? Isso é muito sério. Só que tem um outro poço lá no nosso terreno. Mais de 130 metros de profundidade. Um poço profundo. E a água lá não acaba. Sabe por quê? Porque ela foi até a fonte. Assim também somos nós, queridos. Deus ele quer te escavar até chegar a um ponto que tu está transbordando das riquezas celestiais. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual,
somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Quando nós vivemos a autossuficiência, a gente é como aquele cacimbão raso na pedra. A gente não dá conta de suportar o tempo de escassez. Mas quando nós dependemos do Senhor verdadeiramente, não tem como a gente não se alegrar, mesmo passando pela prova. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, não é? Não tem essa música? Pois é. Mas isso é real, querido. Nós temos promessas. Nós temos promessas. Amém? Diga, todos querem estar perto de mim. Diga, todos querem estar perto de mim. Sabe por quê? Porque você está cheio dos tesouros de Deus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Agora, como que Deus vai te escavar? Como que Ele vai te escavar? A nossa tendência é resistir à escavadeira de Deus. Escute. Na primeira mensagem dessa série, eu acho que foi na primeira mensagem que eu falei, estou passando por um tratamento com um dentista e é muito gostoso, eu fico ansioso para chegar na hora de sentar naquela cadeira, passar 1h30 com a boca aberta e o dentista conversando com a gente sem a gente poder responder e aquela bichinha. É gostoso, é ou não é? É o tratamento. Então, esse tratamento, muitas vezes, vem de uma forma que a gente resiste. A gente resiste. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho minha namorada, não conhecia a Deus, e eu vivia a fornicação. De manhã, de tarde e de noite. Aí eu conheci a palavra. E a palavra me revelou que sexo fora do casamento é pecado. E eu entendi que eu quero ter uma vida de santidade. Não é a igreja que obriga, não é o seu discipulador que te obriga, não. Você teve a revelação. E aí agora você decide andar em santidade. Vai ser bem facinho, não vai? Não. Vai ser um grande desafio. E é nessa hora que nós resistimos ao tratamento de Deus. É na hora que a gente entende que nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as nossas finanças. E eu resisto em devolver o dízimo. É nessa hora que eu estou trabalhando, fazendo vendas em cima de vendas, mentindo muitas vezes, voltando a quilometragem do carro, e quando eu sou apresentado a verdade da palavra, que o pai da mentira é Satanás, eu tomo uma decisão de não adulterar mais a quilometragem do carro, de não dar mais propina para o fiscal do IBAMA, por exemplo, para o fiscal da Secretaria de Finanças do município. Vai ser bem facinho, não vai? Não, é nessas horas que nós resistimos ao tratamento de Deus. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo aqui grosseiro. Aqui em Itapipoca a cultura é essa. As pessoas primeiro compram a moto para depois tirar a carteira, não é? Vale? É ou não é? A palavra de Deus diz que a gente deve se submeter aos nossos governantes. Existe um código de trânsito brasileiro que diz que é infração você conduzir moto sem habilitação. É ou não é? Aí, eu não sou habilitado. Compro uma moto para depois tirar a habilitação. Só que agora, eu conheci a verdade da palavra. E eu não posso fazer isso. Porque isso não agrada a Deus. E aí o que é que acontece? Eu tenho que ir trabalhar. A minha moto está lá na garagem. E aí, eu vou a pé de mototáxi ou vou na moto mesmo sabendo que não é legal eu conduzir minha moto sem habilitação? Exige de nós uma atitude. O que é que nós vamos fazer? Eu falo isso com muito carinho para vocês verem que muitas vezes a gente é muito cri-cri com as pessoas
E nós, muitas vezes, estamos tendo comportamentos que não agradam a Deus. E o tratamento de Deus é esse. É que a gente ajuste o que precisa ser ajustado. É você conhecer a verdade da vontade de Deus para a sua vida e praticar. Porque aqueles que conhecem as Escrituras e não as praticam, enganam-se a si mesmo. E quando menos espera, você está vivendo desafios por conta das brechas que você deixou, e aí você se rebela contra Deus, com raiva de Deus, chateado com Deus, porque Deus não está nem aí para você. Mentira do cão. Você que semeou a contenda. Então, no tratamento de Deus, Deus ele expõe a nossa real situação. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Pessoas que são cheias de razão, que sabem de tudo, pessoas que têm o eu cego, elas não se permitem ser escavadas por Deus. Por isso que muitas vezes nós passamos por problemas difíceis que nem sempre foram gerados pelo diabo. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 em diante, diz assim: lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis. Tudo é permissão de Deus. Deus vai te permitir. Eu já atendi muita gente no meu escritório sem poder reivindicar um direito que ela tinha. Por quê? Porque ela estava conduzindo a moto sem capacete. Sofreu um acidente, estava sem capacete. Eu tenho um caso de um rapaz que perdeu massa encefálica porque estava sem capacete. Quando a gente sabe que quem conduz moto tem que andar de capacete. É ou não é? Então aquilo foi gerado não porque Deus é mau, porque você negligenciou no que você deveria fazer. Então, como que Deus é tão bom e faz com que a gente passe por coisas ruins? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você que tem filho, seu filho vai para a escola, quando chega com as tarefas para fazer, você olha e diz: meu filho, faça o seguinte, vá assistir lá Netflix, vá jogar videogame que eu vou fazer suas tarefinhas. É assim que você faz? Vocês estão bem? Claro que não. Por quê? Porque você entende que o seu filho precisa viver aquela experiência. Ele precisa passar por aquele tempo de prova. Por quê? Porque se ele não for aprovado, ele precisa fazer a prova de novo, não é? Filhos superprotegidos serão adultos fracassados. Vamos repetir isso junto? Vamos? Diga: filhos superprotegidos serão adultos fracassados. E Deus não pula cartilha. Se Deus quer fazer de você alguém grande, Ele vai te tratar. Ele vai te permitir fazer a tarefa de casa. É necessário. No tratamento de Deus, é necessário. Então Deus te ama tanto que Ele não quer que você se mantenha na superficialidade. O tratamento de Deus vai exigir de você uma atitude, uma mudança de padrão de comportamento. O que te trouxe até aqui não é mais o que vai te levar daqui por diante. Porque hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, e a partir daqui não sou eu mais sozinho, mas é Cristo em mim. E eu vou, com o poder do Espírito Santo, andar em vitória em todas as áreas da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, Deus sabe todas as coisas, né? E esse tratamento, ele é constante. Eu me lembro uma oportunidade. Quem caminha comigo há mais tempo sabe disso. Lá na Oliveira Paiva, cada quarteirão é um sinal. E cada sinal é um flanelinha para limpar o para-brisa do carro. E aí eu parei no primeiro sinal. Tinha lavado o carro recente, fazia pouco tempo, o para-brisa estava limpo. Aí vem um flanelinha. Eles não pedem nem permissão, eles já tacam aquele rodo em cima do para-brisa e começam a limpar. E naquela hora eu já fiquei com raiva. Aí eu engoli a raiva, já conhecia Jesus, viu, queridos? E aí eu estava
com a minha esposa lá. E quando chega no outro sinal, adivinha quem me aparece? Flanelinha de novo. Pá! Taca o bicho em cima do vidro do carro, começa a limpar. E nessa hora eu disse, não limpe não, não precisa não. Tudo bem, limpou, segui. Chegou no terceiro sinal, adivinha quem me aparece? O tratamento de Deus. E eu já com a ira explodindo, e eu digo, não limpe não. E o caboclinho vem na inocência dele, taca assim em cima do para-brisa do carro, começa a limpar. E nessa hora eu fiquei com muita raiva. E aí eu abri a porta do carro assim para descer, para ir para cima do cara. Aí ele olhou assim dentro do meu olho e disse só assim, calma, gordinho. Quando ele disse isso, passou um filme na minha cabeça. Tu é nova criatura. Foi necessário esse calma, gordinho, para eu entender que Deus estava me tratando. Vocês estão entendendo? O tratamento de Deus é assim. O obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É a prova. Você está sendo provado. Você está sendo testado. Passou pela prova? Glória a Deus. Não passou? Vai fazer a prova de novo. Só quem quer profundidade que se submete à prova de novo. Porque quem quer viver a superficialidade não vai encarar a prova de novo. Vai viver dentro do barco. Nunca vai viver a experiência de andar sobre as águas. Então, as pedras devem ser tiradas. Olha de novo o texto que a gente leu lá na segunda mensagem, Marcos capítulo 4. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. É o primeiro amor. Conheci Jesus, leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu tenho um tempo de louvor, de adoração. Estou intenso na programação da igreja. Fico na expectativa de entrar no grupo da célula, de participar de todos os eventos, todas as programações. Novo, convertido, é curso da nova criatura, é Expresso 1, é Café com Pastor, é Expresso 2. E vem, é alegria, glória a Deus. Aí, olha só. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Isso é uma advertência para mim e para você. As pessoas superficiais, elas não aprofundam raízes. Elas vivem o que eu chamo de moda evangélica. É um cristianismo medíocre, um cristianismo raso. É o que eu chamo de crente camaleão. O crente camaleão é aquele que se amolda ao ambiente. Dependendo de onde ele estiver, ele está com uma cor. Se está no meio da floresta, da floresta com folhas verdes, ele fica verde. Mas se está no meio do mato seco, ele fica cinza, para ficar camuflado. É o crente camaleão. Se está na igreja, é uma bênção. Mas se está lá fora, com os amigos, quando menos espera, ao invés de influenciar os amigos com essa alegria do Senhor, é influenciado. E quando menos espera, está vivendo no lamaçal do pecado de novo. Diga, misericórdia. Essa não é uma realidade nossa, queridos. Não é. Não aceite isso, seja profundo. O verdadeiro crescimento, o verdadeiro sucesso espiritual somente virá quando você remover essas pedras, quando você se permitir ser escavado por Deus. Quer ver um exemplo de algumas dessas pedras? O egoísmo. Pessoas que só olham para o próprio umbigo. Pessoas egocêntricas. Essas pessoas, elas nunca vão conseguir viver o melhor de Deus, porque Deus, ele nos ensina a generosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. O que você
tem dado? O que você tem dado? Quer ver outra pedra? O orgulho. Pessoas superficiais, elas não conseguem se humilhar. Pessoas superficiais, elas não conseguem pedir perdão. Mas quem é profundo em Deus é o primeiro a perdoar, é o primeiro a pedir perdão. Ele não aceita guardar mágoa, guardar rancor. A pessoa que é profunda em Deus, ela bota para fora tudo aquilo que é venenoso dentro dela. Sim ou não, queridos? Sim. Quer ver outra pedra na vida de um cristão superficial? O pecado deliberado. Existem os escravos do pecado. Quem são os escravos do pecado? São aquelas pessoas que praticam o pecado sem saber que é pecado. Na ignorância. Mas existe a iniquidade. A iniquidade é quando você tem a consciência do pecado, você sabe o que é o certo, mas você decide deliberadamente fazer o errado. E o pior, sabe o que é? É que tem os pecadinhos de estimação. Lembram da mensagem que o Daniel trouxe aqui com muita propriedade? Pecados aceitáveis? Pronto. Muitos de nós não somos mais profundos no Senhor porque nós temos tolerado certos comportamentos, certos perfis no nosso Instagram, certas atitudes que têm roubado de nós o privilégio de viver a plenitude de Deus. E aí a gente vive uma vida superficial. Deus tem misericórdia de nós. Para você tirar essas pedras é necessário arrependimento, é necessário quebrantamento. Então eu vim aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã querida, se submeta ao tratamento de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Deus tem coisas grandiosas, extraordinárias. Tem muita gente que espera o extraordinário de Deus, mas nunca fez algo extraordinário para o Senhor. Não. Você quer o extraordinário de Deus na sua vida? Faça algo extraordinário para Ele. Faça isso hoje. Talvez é alguém que você precisa liberar perdão. Remove essa pedra, meu irmão. Remove essa pedra. Terceiro e último, para encerrar. Quando você coopera com Deus, você tem o privilégio de ter raízes profundas. Nós cooperamos com Deus para que nós possamos ter raízes profundas. Quando você coopera com Deus, se submetendo a esse tratamento, a essa preparação, quando você permite ser removida essas pedras, a pedra do egoísmo, a pedra da avareza, a pedra da soberba, a pedra da fofoca, a pedra da mentira, a pedra desses pecados aceitáveis, desses pecadinhos de estimação. Ah, meu irmão, com certeza ele vai te escavando e você vai criando raízes profundas. Você vai criando raízes profundas. Então as suas raízes, elas representam a parte oculta da sua vida. O que você faz quando ninguém está te vendo? Isso fala muito sobre as suas raízes. Isso é muito forte. Quando uma árvore ela tem raízes fracas, é porque ela não foi profunda. E se ela tem a raiz fraca, ela também vai ser uma árvore fraca. Ela tomba com qualquer vento, ela não vai dar frutos. Mas quando você tem raízes profundas, o sucesso vai vir sobre a sua vida. A prosperidade de Deus vai vir sobre a sua vida. Você vai ser um bom marido. Você vai ser uma boa esposa. Pode até errar eventualmente, falhar de vez em quando, mas você se humilha, você pede perdão. Lá no seu trabalho, as pessoas vão saber que podem contar com você. Sabe, as pessoas vão querer te servir. Apóstolo Paulo, ele era o cara. Ele é uma referência para nós. Mas sabe como é que ele se via? Sabe como ele se via? Eu sou o menor. Quem tem raízes profundas vive em um nível de dependência.
que ela tem a revelação que sem o Espírito Santo ela não pode fazer nada. Nenhum mérito é dela. Tudo é pela graça. Por essa graça transbordante que está aí à disposição para mim e à disposição para você. Cabe a mim e a você nos submetermos a esse processo. E eu queria encerrar com a ilustração. Me presta a tua carteira de novo, Wander. Tá aí, tá? Quem caminha comigo há mais tempo sabe dessa ilustração que eu já usei várias vezes. Eu nem ando mais com carteira. Obrigado, meu filho. Mas vamos supor que essa aqui é a minha carteira e tem aqui cartão de crédito Infinity. Tem talão de cheque aqui com 30 folhas em branco. Com saldo ilimitado na conta para você comprar o que você quiser. Usufruir disso a vida toda. E está aqui. E eu digo, Mauro, eu estou te dando, cara, para você essa carteira. Eu vou deixar aqui. E depois do culto, você pode passar aqui, pegar e levar para você. É seu. Use do jeito que você quiser. E aí o Mauro, oh, aleluia, que bênção, que maravilha. E o culto continua. E no final do culto, o Mauro começa a conversar com os irmãos. Combina de comer uma pizza depois do culto e vai com a Raquel, suas filhas, para o restaurante. E não pegou a carteira. Continua aqui a carteira. Eu te pergunto, eu dei ou não dei a carteira para o Mauro? Sim. Agora, o Mauro se apropriou da carteira, sim ou não? Não. O Senhor está aí, à disposição, com bênçãos infinitas, com riquezas gloriosas, à disposição, para mim e para você. Cabe a mim e a você dar esse passo de fé para receber o que Deus nos deu. Por que nós resistimos, então? O que é que fez Mauro esquecer da carteira aqui na ilustração? As dispersões. Nós estamos muito preocupados com essas coisas aqui. Nós estamos muito agitados com as coisas terrenas. E as riquezas de Deus, elas passam ao largo, porque a gente não se apropriou. Olha o que diz Mateus, capítulo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor juntos e no final nós vamos orar juntos em nome de Jesus.